Para você que está me conhecendo agora, meu nome é Ellen Doja, eu sou pesquisadora especialista em análise do comportamento e estratégias baseadas em evidências para o autismo com foco na educação. Será que ABA é uma técnica? Será que ABA é um método? ABA é uma ciência bem ampla que inclusive nem está ligada somente às terapias do autismo, e nós vamos aqui descobrir outras aplicações do ABA. Você sabia que o ABA também pode ser usado para o tratamento de distúrbios alimentares, para o tratamento de vícios, para treinamentos esportivos e até naqueles treinamentos corporativos, né, que a gente tem na empresa de aprender habilidades para se comunicar melhor, de gerenciamento de tempo, de liderança. E na indústria também é bastante utilizado. Por exemplo, na indústria automobilística. Quando você entra no seu carro, dá a partida na chave e esqueceu de colocar o cinto, o carro vai emitir um sonzinho bem irritante para te lembrar que você tem que colocar o cinto. Ou seja, ele está emitindo um estímulo aversivo, que é um conceito do ABA, para te convencer e te lembrar de pôr o cinto, né? Condicionar o seu pensamento a pôr o cinto de segurança. Um outro exemplo legal é o que a gente vê hoje na tecnologia, né? As páginas de internet, os aplicativos, eles são construídos cada vez mais para te influenciar, para te segurar, para alterar o seu comportamento de consumo. Tudo isso são conceitos retirados da análise do comportamento. ABA é uma sigla que quer dizer Applied Behavior Analysis, né? Behavior vem do inglês comportamento. Behavior significa comportamento. E a ciência ABA nada mais é do que o estudo do comportamento humano. Ela veio de um braço da psicologia que se chama behaviorismo. Como vocês sabem, a psicologia tem várias abordagens, né? Por exemplo, a psicanálise, a psicologia social, humanismo, TCC. O behaviorismo é uma das visões da psicologia. Os primeiros pesquisadores a propor o conceito do behaviorismo, ali na virada do século XIX para o século XX, foram Pavlov e Watson. Uma curiosidade, o Pavlov não era psicólogo e sim fisiologista. Ele estava fazendo experimentos com cachorros quando notou que só de mostrar o alimento para o cachorro ele começava a salivar. E aí ele teve um insight, um estímulo poderia provocar uma resposta. E é esse aí a sementinha do behaviorismo, né? Quando um estímulo de fora pode alterar um comportamento. O Watson já era um psicólogo, né, e ajudou a consolidar esses experimentos do Pavlov. Mas o behaviorismo como a gente vê hoje, como a gente aplica hoje, muito próximo do que a gente aplica hoje, veio mesmo com o Skinner em 1938. O Skinner propôs o conceito de condicionamento operante, que é a relação entre o comportamento e sua consequência, e também a ideia do reforçamento, usar o reforço para poder aumentar a chance de um comportamento acontecer. Continuando nessa linha do tempo entre os pioneiros do ABA, agora a gente vai introduzir o autismo nessa história. Pois é, lá em 1943, o psiquiatra infantil Leo Kanner cunhou o termo autismo, né, que veio de algumas observações peculiares que ele fazia de alguns dos seus pacientes. Mas o Leo Kanner foi também o responsável por disseminar o termo mãe geladeira. O termo mãe geladeira remete a uma ideia ligada à psicanálise que sugere a distância emocional entre mãe e seu filho como causadora do autismo. Hoje em dia, a ciência rejeita totalmente esse conceito, né? Porque sabemos que o autismo tem bases genéticas e neurobiológicas principalmente. Mas o Kanner teve muita importância nessa área, porque ele reconheceu o autismo como uma condição distinta, né? Porque o autismo antes ele estava ali na seara da esquizofrenia e ele separou bem as características entre esquizofrenia e autismo e criou ali um diagnóstico diferente.
Então ele também teve uma contribuição importante para a conscientização da importância de intervenções e apoio às pessoas com autismo, né? E também fez o primeiro diagnóstico, né, para Donald Triplett, que inclusive morreu faz pouco tempo, aí em 15 de junho de 2023, aos 89 anos. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, né, entre o Connor e o Triplett, tem um videozinho muito legal no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, e ele se chama Primeiro Diagnóstico de Autismo do Mundo, a descoberta de Leo Connor. Vale muito a pena ver. Bom, agora voltando para a linha do tempo do ABA, a gente tem o Ivar Lovaas. O Ivar Lovaas foi o primeiro a usar o ABA de fato para tratar o autismo. Então, ele que desenvolveu uma abordagem intensiva e estruturada de terapia comportamental, né, toda baseada na análise do comportamento aplicado, e deu ênfase ao reforço, né, que era justamente os conceitos que o Skinner trouxe. Lovaas contribuiu assim para mostrar melhorias notáveis nas habilidades das crianças com autismo que fizeram seus programas intensivos de tratamento, e um impacto significativo nas abordagens desse tratamento, e também foi o responsável por perceber a importância da individualização de cada tratamento. Mas a intervenção baseada em ABA do Lovaas também trouxe duras críticas, né? Principalmente no tocante à intensidade, excessivas repetições, mecanização, a compra do aprendiz com recompensa, trabalhar só com acertos e a excessiva necessidade de colocar o autista em comportamentos considerados como normais. Mas, dos anos 60 para cá, houveram inúmeras discussões éticas nesse campo, que surgiram em torno da aplicação dessa abordagem, e o ABA hoje é estruturado de uma maneira um pouco diferente, que nós vamos ver agora. A abordagem atual do ABA é tida como naturalística, ou seja, ela foca mais nas interações do dia a dia, no ambiente natural em que as pessoas com autismo vivem, para poder justamente ensinar as habilidades funcionais que essa pessoa precisa para sua vida diária. Também tem uma ênfase na individualização e qualidade de vida dessas pessoas. O próprio método Denver, que deriva do ABA e é aplicado para crianças pequenas, ali até 4 anos, ele já traz essa abordagem mais naturalística. Bom, agora sim, chegou a hora de eu entregar todo o ouro para vocês. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva nesse canal para receber cada vez mais dicas para aplicar aí na sua sala de aula. Dá um joinha nesse vídeo. Se você não curtir, depois você tira o joinha, não tem problema. Mas isso vai ajudar as nossas dicas chegarem cada vez em mais professores, né, para a gente poder fazer uma inclusão de excelência aqui nesse Brasilzão. Agora a gente já viu que o ABA, ele não é mais tão estruturado, tão rígido como era nos anos 60. Hoje em dia a gente usa uma abordagem mais naturalística, né? Mas afinal, como é que é a estrutura desse ABA? Como é que se aplica esse tal de ABA, a análise do comportamento aplicado? Bom, existem muitos caminhos para fazer isso, né? E como cada indivíduo é único, né, podem haver variações. Mas, falando no geral, a estrutura é a seguinte. O primeiro passo é fazer uma avaliação. A avaliação consiste em um questionário padronizado que vai descobrir todas as habilidades que estão em déficit nesse indivíduo e as que ele já tem, para a gente saber o que a gente precisa trabalhar, né? Um dos questionários mais comumente usados aí é o VIB-MAP, vocês já devem ter ouvido falar. Mas também a gente tem outros, como o CARS, o ADIR, o PIC, né? Cada um tem ali suas especificidades, faixas etárias para serem aplicados, foco nas habilidades que a gente está buscando, né? E por falar em habilidades, o que deve ser levado em consideração nessa avaliação? Os marcos do desenvolvimento, né? A gente sabe que o ser humano,
ele tem aí um padrão de evolução que já foi exaustivamente estudado e que estão bem demarcados. Para quem quer saber quais são exatamente os marcos do desenvolvimento, ou seja, saber em que idade a pessoa tem que ter desenvolvido determinada habilidade, aqui no Brasil a gente tem uma ferramenta muito legal que é distribuída pelo governo, né? Que são as carteirinhas de vacinação, aqueles livretinhos. Aqui, ó, vou deixar aqui. O governo distribui esses livretos para a mãe e lá pela página 80 e pouco, tem ali os marcos do desenvolvimento. Mas não são só os marcos do desenvolvimento que a gente leva em consideração nessa primeira avaliação. A gente também leva em consideração as habilidades contextuais, ou seja, as habilidades que o indivíduo precisa ali no seu dia a dia. Por exemplo, num contexto escolar, a criança tem as habilidades necessárias para assistir uma aula? Ela fica sentadinha, consegue fazer o rastreio visual, né? Ou seja, acompanhar o que a professora está escrevendo na lousa, ela consegue prestar atenção quando a professora mostra um livro ali na frente, né? Essas são habilidades necessárias para, no mínimo, ela poder frequentar a escola e ter um certo aprendizado. Bom, já com o VibMap em mãos, né, que vai ali me dar toda uma ideia de quais habilidades aquele aluno já tem e quais ele ainda precisa desenvolver, e também uma ideia, uma noção das habilidades de contexto, a gente parte para os objetivos. Nos objetivos, a gente deve levar em consideração as hierarquias de aprendizagem, né? Ou seja, as habilidades pré-requisito, que é justamente o exemplo anterior. A criança, para frequentar uma escola, ela precisa, no mínimo, aprender a sentar, esperar, fazer o rastreio visual, imitar, não é mesmo? Isso que vai proporcionar um aprendizado para ela. Então, essas são as habilidades pré-requisito e devem ser levadas em consideração ali quando a gente traça os objetivos da intervenção. E também devem ser levadas em consideração as habilidades cúspides. Deixa eu explicar o que é isso. São as habilidades que dão acesso a muitas outras, né? Habilidades únicas que dão acesso a um leque enorme de possibilidades. Um exemplo clássico disso é a própria alfabetização. Quando a gente ensina um indivíduo a ler, ele não só vai ter acesso a ler os seus livros, a acompanhar ali a vida escolar, mas também ele vai poder ler o itinerário de um ônibus, né? Vai fazer muita diferença na vida dele. Ele vai poder entrar no supermercado e ler o rótulo dos produtos que ele gosta de consumir, né? O que vai dar autonomia para ele de vida, né? Então, as habilidades cúspides são justamente essas que abrem um leque muito maior de possibilidades, né? Uma outra habilidade cúspide muito importante é a imitação, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança não verbal, né? Quando a gente começa a ensinar a criança não verbal a fazer imitação, né? Primeiro a gente começa com objetos com movimentos simples, né? Depois movimentos com objetos, e assim, conforme ela vai aprendendo a reproduzir aqueles movimentos, ela vai ganhando a habilidade de imitação, vai aprendendo a imitar, ela pode imitar os movimentos da nossa boca e desenvolver a fala. Muitas vezes é isso que acontece. A criança é não verbal até uma idade ali, 4, 5, 6 anos, depois ela começa a adquirir as habilidades de imitação e acaba por desenvolver a fala. Então, o próximo passo para a implementação do ABA, né, de uma intervenção ABA, é a programação. É o famoso PEI. Todo mundo aí que é de escola já ouviu falar, talvez nunca tenha visto um na prática, né? Um dia eu vou fazer um vídeo aqui detalhando passo a passo como é que faz o PEI. Já está programado aí para os nossos próximos vídeos, mas hoje eu vou passar mais ou menos ali o que é esse tal desse PEI. O PEI é o plano de ensino individualizado, ou seja, todas as habilidades que a gente observou, ou que faltam ainda a criança desenvolver, todos os objetivos que a gente traçou para ele nos passos seguintes, a gente vai escrever nesse documento. Esse documento ele tem que ser escrito com muita clareza, muita objetividade,
né? Nesse documento, a gente precisa colocar objetivos que são mensuráveis, né? Por exemplo, a criança tem que ficar sentada durante 30 minutos por 3 dias consecutivos, assim, ó, nesse nível de detalhe, né? A gente não pode escrever as coisas assim de forma muito subjetivas, tipo, a criança precisa desenvolver habilidades sociais, não, porque isso não dá para mensurar, né? Vamos lembrar que a aba é uma ciência e tudo aqui precisa ser medido. Então a gente parte do ponto, a criança não sabe sentar, a criança não fica nem um pouco sentada, nem um minuto sentada dentro da sala de aula, né? Para o treino dessa criança e depois quanto tempo essa criança consegue ficar sentada ali na sala de aula, e vamos colocando, né? Registrando isso ali no PEI. O PEI tem que conter as folhas de registro, né? Cada tentativa ali tem que ser registrada até que ele consiga atingir o objetivo, que é ficar sentado 30 minutos durante 3 dias consecutivos, né? E ele tem que ter ali todos os procedimentos descritos de forma bem objetiva para que, por exemplo, se em um determinado dia a pessoa que vem desenvolvendo a intervenção com aquela criança faltar, uma outra pessoa possa ver exatamente em que ponto ela parou, como passo a passo que ela deve proceder para dar continuidade à intervenção. Porque para uma criança autista, perder a consistência ali da intervenção pode fazer diferença, pode atrasar na obtenção dos resultados. Próximo passo, então, é a implementação. O ideal é que a implementação dos planos de intervenção que estão descritos lá no PEI sejam feitas através da supervisão de um analista do comportamento. Dentro do ambiente escolar, a pessoa mais indicada para fazer essa supervisão seria o professor do AEE, né, que deve buscar essa formação em análise do comportamento aplicado para poder fazer de fato essa supervisão. E quem aplica, então, né? Isso também é uma discussão para um outro vídeo, né? Onde a gente pode esmiuçar mais essa questão. Mas aqui, num contexto escolar, o ideal seria que os programas fossem implementados por um professor de apoio, que em alguns lugares é chamado mediador, profissional de apoio, o AT da criança, né? O atendente terapêutico, que às vezes ele vem até de fora, né? Mas que fosse supervisionado pelo professor do AEE, que vai aí agir como analista do comportamento, né, desde que tenha a formação para isso. Nesse passo de implementação, também é preciso levar em consideração colocar os comportamentos que já foram aprendidos, né, os programas que já atingiram os seus objetivos, em manutenção. Ou seja, de vez em quando, a gente volta em alguns programas anteriores que já foram aprendidos para ver se eles estão consistentes, né? Se elas foram mesmo aprendidas pelo aluno. E o quinto e último passo é o treinamento de pais, porque a gente sabe que não adianta nada a gente aplicar esses programas na clínica, na escola, e aí em casa os pais não replicarem os mesmos programas, né? É muito importante que haja sempre uma consistência, né? É muito importante que os pais façam parte de todo esse processo para que a gente obtenha resultados efetivos e mais rápidos. A gente precisa garantir que esses procedimentos todos estejam sendo replicados em casa e na vida do indivíduo e que estejam trazendo os benefícios esperados. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? A gente fez um apanhadão do que é o ABA, né? E espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like.